Olá, meus caros alunos do nosso Quarentena English. Estamos aqui em mais uma aula e dessa vez estamos aqui em uma aula um pouquinho diferente do normal. Essa aula aqui vai ser toda baseada em áudio, então vocês que tiverem assim, não precisarem olhar para a tela. Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Pronto, uma qualidade melhor. Além de que fica com uma qualidade muito melhor do que eu estar gravando meu próprio rosto. Mas então, vamos lá. Hoje, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o Past Simple. A aula passada nós falamos sobre o Present Simple, que veja outra aula, vocês não viram, vocês vão entender todo o contexto. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Past Simple. Com a maioria dos verbos, o Past Simple existe dois tipos de verbos. Existem os verbos regulares e os irregulares. E eles são caracterizados desse jeito assim que eu vou falar. Com a maioria dos verbos, no tempo passado é formado adicionando ed no final do verbo, que no caso seriam os verbos regulares, como por exemplo called, que é o verbo call, que é chamar, ligar, liked, que é o verbo like, que é curtir, sabe, do YouTube, aperta o like, né? Wanted, que é o regular de want, que é querer, e worked, que é o regular de work, que é trabalhar. Mas existem muitas formas de verbos irregulares no tempo passado em inglês. A sua maioria não tem uma forma definida. Eu vou dar alguns exemplos que são muitos, realmente são muitos. Não dá nem pra contar. E, por exemplo, tem um aqui que é o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser e estar. Que nem eu já tinha dito na outra aula que eu especifiquei sobre ele, que o passado dele é was barra were. E o begin, que é começar. O passado irregular dele é began, basicamente falando. O break, que é quebrar. O passado é broke. Meet, que é conhecer, se encontrar, é met, o passado. E o get, que é pegar ou conseguir, é got. E nós também usamos o tempo passado para falar sobre algo que aconteceu uma vez no passado. Por exemplo, I met my wife in 1983. Eu conheci ou eu encontrei a minha esposa em 1983. E we went to Spain for our holidays. Nós viajamos ou nós fomos para a Espanha para os nossos feriados, assim dizendo, não tem uma tradução específica. E they got home very late last night. Eles foram para casa muito tarde na última noite. Mas nós também utilizamos para algo que aconteceu várias vezes no passado. Por exemplo, when I was a boy, I walked a mile to school every day. Quando eu era um garoto, eu caminhava 1 milha para a escola todo dia. Eu não me recordo quanto que é 1 milha em quilômetros, porém depois a gente vê isso. E também, we swam a lot while we were on holiday. Nós nadamos demais enquanto nós estávamos no feriado. E they always enjoyed visiting their friends. Eles sempre curtiram ou gostaram de visitar seus amigos. Mas nós também podemos usar para algo que era verdade por algum tempo no passado. Como, por exemplo, I lived abroad for 10 years. Eu vivi no exterior por 10 anos. He enjoyed being a student. Ele curtiu ou ele gostava de ser um estudante. She played a lot of tennis when she was younger. Que é, ela jogava muito tênis quando era mais nova. Porém, nós também às vezes usamos expressões, tipo ago, com que é atrás, tipo há muito tempo atrás, ou há tanto tempo atrás. Com o past simple, por exemplo, I met my wife a long time ago, que é no caso, eu conheci minha esposa há muito tempo atrás. O ago é atrás, basicamente. E nós também temos, como o present simple, a forma interrogativa do verbo, que é para fazer perguntas.
E nesse caso nós usamos o did, que é o passado do do, sabe? Que a gente já viu em outra aula, se eu não me engano. Se eu não me engano foi na aula passada, que a gente viu o do e o does no present simple. Nós usamos o passado dele, que é o did, para fazer perguntas com past simple. Por exemplo, did she play tennis when she was younger? Que é, no caso, ela jogava tênis quando ela era mais nova. Did you live abroad? Que é, você morava no exterior ou fora do país. When did you meet your wife? Quando você conheceu a sua esposa? E where did you go for your holidays? Para onde você foi para os seus feriados? Porém, nesse caso, nós não usamos o passado do verbo, que no caso seria o play, live, meet e o go. Nós usamos a forma dele no presente, o infinitivo dele. Por quê? Porque nós já estamos usando o did, que é o verbo fazer ou fez, no caso no passado, no passado, né? Basicamente. Nós já usamos ele no passado antes, então não precisa usar o verbo principal no passado. E não, mas questões com who, que seria o quem, que a gente já viu lá na aula 3, se eu não me engano, que foi... Não, 3 não. Foi a aula 2, a aula 2, que faz parte dos question words, ou interrogative pronouns, os pronomes interrogativos. Que ele, na maioria das vezes, não usa did. Por exemplo, who discovered penicillin? Que é quem descobriu a penicilina. E who wrote Don Quixote? Que é quem escreveu Don Quixote. Don Quixote é um livro bem famoso que não sei quem escreveu também. Mas nós também temos a forma negativa, que é que nós usamos o didn't, que é o did not, sabe? O did, que é o don't, só que no passado. O didn't é o don't no passado, para negar no past simple. Por exemplo, they didn't go to Spain this year. Eles não foram para a Espanha este ano. We didn't get home until very late last night. Nós não fomos para casa até o mais tardar desta noite. E I didn't see you yesterday. Eu não te vi ontem. E também nós temos o past simple e hipóteses. Nós podemos também usar o past simple para se referir ao presente ou futuro, quando nós imaginamos algo, ou seja, numa hipótese. Porém, isso nós veremos na próxima aula. Bom, nesta aula foi só isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E até a próxima aula, até segunda-feira no caso. E eu vou tentar gravar a aula já neste sábado e domingo, deixar 2 aulas adiantadas, porque tá bem difícil manter o ritmo, a minha preguiça não deixa. Eu vou assumir a minha preguiça. Porém, se vocês estiverem gostando das aulas, deixe o que vocês acharam das aulas. E também chame mais amigos seus para participar dessas aulas, se eles quiserem. E por fim, se vocês curtiram este novo jeito de dar aula que eu estou fazendo, que é no caso um modo mais, como eu posso dizer, mais podcast da vida, vocês também me deem dê suas sugestões aí, falem o que eu devo melhorar. Enfim, até a próxima aula. Hoje ou amanhã vou gravar mais umas 2, 3 aulas para adiantar. E eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem também, se cuidem, passem álcool em gel e, além de tudo, fiquem em casa até o fim da quarentena. Essa quarentena está um pouquinho longe de acabar, nós sabemos aqui em São Paulo, o governador estendeu até dia 10 de maio, então nós temos muito conteúdo até durar a quarentena. E se ela for estendida e tiver acabado as aulas, eu volto com as aulas para dar mais conteúdo para vocês. Enfim, por hoje é só isso. E até a próxima aula. Tchau!